Sim, pronto. Foi porque deu um problema aqui. Vamos começar com a chamada, tá? Vão colocando aí a chamada de vocês. Enquanto isso, eu vou falar a página, tá bom? A gente vai lá para a página 53, que é onde a gente vai acabar, né? Finalizar esse capítulo para a gente começar o próximo. Só com algumas considerações, né? A gente vai para o tópico de aspectos culturais, tá? Página 53. Pronto, vamos lá, tá? Os aspectos culturais, eles aqui são só alguns exemplos, tá? Para que a gente conheça um pouquinho melhor sobre a cultura britânica, tá? Isso aqui não é uma exposição tipo de história, geografia, que a gente vai se aprofundar muito. Não, a gente vai se conter mais em alguns aspectos, principalmente do inglês, tá certo? Algumas pronúncias diferentes, alguns vocabulários diferentes, tá? São aspectos culturais. Bem como a gente vai ver algumas expressões que a gente nem sabia que tinha vindo do inglês britânico, que no caso virou para o mundo inteiro. Um exemplo dela é meme. Tipo, muita gente não sabe, mas a palavra meme, ela é criação de um britânico. E hoje em dia todo mundo usa e ela tem um significado que foi inventado dentro do inglês. No caso, faz até sentido quando você busca a história e entende o que um meme quer dizer. Então a gente vai tentar ver alguma dessas expressões, tá certo? Eu vou compartilhando com vocês no chat. Claro, quem tiver curiosidade vai anotando, tá? Para ganhar mais vocabulário, tá? Diz o seguinte: aspectos culturais. British people are mostly known, among other things, of course, by. Ou seja, britânicos, as pessoas britânicas, são comumente, vamos dizer assim, conhecidas, entre outras coisas, por. E aqui ele vai listar para a gente 5 aspectos culturais, vamos dizer assim, que estão na identidade do povo britânico. O primeiro deles, eu diria que é o mais clássico de todos, né? Drinking tea at dusk, que a gente pode traduzir o seguinte: beber o chá da tarde. Você pode até ver em filme, tudo que você for buscar. Sempre tem aquele estereótipo, né? Do mesmo jeito que o Brasil tem aquele estereótipo de que a gente só come feijão com arroz, o mesmo estereótipo acontece com os britânicos, que eles tomam chá o tempo inteiro. Inclusive, vou até fazer um comentário em uma dessas palavras. Por exemplo, a palavra dusk, tá? Geralmente, a palavra dusk a gente traduz assim, ó, como crepúsculo, tá certo? Aí você vai dizer, putz, crepúsculo, o que é que tem a ver crepúsculo com tarde? Porque no fundo, a tarde é o que a gente chama de crepúsculo, tá? A gente meio que não se liga nisso, mas a tradução, o significado histórico da palavra crepúsculo é tipo entardecer. Então, por isso que para falar da tarde, muitas vezes você usa o termo crepúsculo e não entardecer. Pelo menos no inglês britânico, eles usam a palavra crepúsculo, que é mais chique, né? Que você pode falar twilight ou você pode falar dusk, tá? As duas significam crepúsculo. Pronto, então o primeiro aspecto que a gente tem aí é o famoso chá da tarde. O segundo aspecto cultural que a gente tem é not arriving late, que a gente pode traduzir como não chegar atrasado. Eu diria que isso aqui é um aspecto cultural do europeu como um todo, né? A gente tem muito aquela mania, principalmente aqui no Brasil, né? A gente marca uma reunião, sei lá, 7h30. O povo só tá chegando 7h45. Né? Você marca um churrasco às 5, o povo tá chegando 5h30. Então, assim, culturalmente falando, isso é uma extrema falta de educação quando você vai para os países europeus. Eles são extremamente pontuais. Então, não são só os britânicos, né? O alemão também tem fama de ser bem certeiro nos horários que você marca. Lá eles veem como um grande desrespeito você não cumprir um horário, né? É por isso que muitos, quando vêm para o Brasil, e vão fazer espécie de comentários, né, sobre o que eles acharam do Brasil, o que eles acharam do povo, da cultura. Sempre quando eles vão listar os pontos positivos e negativos, tipo, é incrível, é unânime. Todos eles dizem que o ponto negativo do brasileiro é sempre chegar atrasado. É nunca respeitar os horários que você marca as coisas. E, putz, cara, vocês têm que concordar comigo, né? É nosso, é da nossa cultura. A gente não liga para chegar na hora, para fazer as coisas no prazo. Isso para tudo, reunião de trabalho. Nossa, cara, a gente realmente não liga para horário em quase aspecto nenhum. Então, vamos lá. O terceiro, que é o seguinte: eating fish and chips most of the time. Essa parece com a primeira, mas a gente traduz o seguinte: comer peixe
e esse che pode ser tipo batata frita. Geralmente traduz com batata frita, maior parte do tempo. É como se fosse o feijão com arroz dele também. Então, se a gente fosse falar de culinária britânica, se você poderia resumir a isso: chá da tarde e peixe com batata frita. Caso eles comem, às vezes, nas 2 refeições, peixe com batata frita. Diferente de americano, né? Que eles têm a mania de comer aquele que a gente chama de fast food, né? Aquelas comidas porcaria, vamos dizer assim, né? Que o americano gosta. A mania do britânico já é com peixe e batata frita. Mas é uma boa curiosidade culinária, né? A número 4 diz o seguinte: wearing bowler hats. O que seriam esses bowler hats? A explicação da origem da palavra vai ser um pouco complicada, mas a gente poderia resumir como aquele chapéu que parece que era o chapéu usado para aquelas gangues antigas britânicas, que é tipo, não, boina, pronto, a gente poderia traduzir esse bowler hat como uma boina. No caso, se tu for, de fato, né, observar assim, na televisão, é muito comum vocês verem os homens, né, nas ruas britânicas andando com aqueles chapeuzinhos, que você coloca aqui, aquelas boinas. Caso extremamente cultural, né, porque eles têm esse, digamos, eles são meio chique às vezes, entende? Quando eles saem às ruas. E a boina dá esse ar de que você é chique. Embora as boinas, que é daquelas que a gente tem no Peaky Blinders, né, antigamente era mal vista. No caso, aquelas boinas era sinal de que você era de alguma gangue, alguma coisa assim. Você não era uma boa pessoa. Deve ser por isso que os Peaky Blinders lá, eles usam aquela boina. Acho que todos eles usam. Não lembro, porque eu não assisti tudo, eu dei só uma olhada. Deve ser por isso. Mas hoje em dia não tem esse tom de marginal. É uma coisa cultural mesmo e até educado, bonito. Pronto, esse é o 4, né? O número 5 diz assim: Specific Spoken Expressions. Pronto, esse é o que dá mais o que falar. Claro que eu não vou conseguir aqui resumir tudo para vocês, mas aqui a gente vai pegar os principais, né? Que a gente pode traduzir assim: expressões faladas específicas, tá? Eu vou aqui, para começar, eu vou colocar as 2 mais interessantes da gente saber, que é o meme, que no caso eles pronunciam diferente, e cup of tea. Isso aqui. São as 2, tá? Eu vou começar explicando esse cup of tea para depois ir para o meme, porque ele tem mais história, tá bom? Pronto, esse cup of tea é uma expressão super, super, super britânica que eles usam para falar de algo que eles gostam, para falar de algo que é da preferência deles. Porque se a gente for traduzir, a gente pode traduzir assim, ó, cup of tea é um xícara de chá. Xícara de chá. Então, como assim, xícara de chá? Funciona da seguinte forma: toda vez que você vai falar que você gosta de uma coisa, você diz que aquela coisa é a sua xícara de chá. Por exemplo, vamos falar isso aqui, isso serve até com comida. Vamos falar, por exemplo, aqui de peixe. Vamos supor que eu quero dizer que peixe é uma coisa que eu gosto, que eu aprecio, que é uma das minhas comidas favoritas. Eu poderia dizer assim: Fish is my cup of tea. Porque até a tradução fica até engraçada, né? Peixe é a minha xícara de chá. Fica estranho, mas é assim que funciona. Você usa ela para falar de tudo que você gosta. Por exemplo, uma cor que você gosta. Você gosta de azul, né? Blue. Blue is my cup of tea. Ou seja, porque é tão cultural essa questão do chá na Inglaterra que virou até uma expressão. Então, tudo que você gosta é a sua xícara de chá. E se você quer dizer que você não gosta de uma coisa, você vai dizer: essa coisa não é a minha xícara de chá. Por exemplo, this is not my cup of tea. This is not my cup of tea. Isso não é minha xícara de chá. Ou seja, eu não gosto disso. Por exemplo, alguém vai apresentar roupas para você e você apresenta um modelo e você vai dizer que aquele modelo não combina com você. Você pode simplesmente dizer: it's not my cup of tea. Né? Não é a minha xícara de chá. Caso bem, bem comum. E isso acaba ficando engraçado. E o engraçado é que eu vi um meme que diz o seguinte: como é? Eu não lembro exatamente das palavras, mas era tipo assim: quando era uma reação bem estranha, né? E estava escrito assim: quando você é britânico e você não gosta de chá, então quer dizer que xícara de chá não é a sua xícara de chá? Aí ele fica com aquela cara de confuso, de erro, né? Justamente por causa disso. Porque se você não gosta, você não gosta de
xícara de chá, então você poderia usar essa expressão. Você poderia dizer, the cup of tea is not my cup of tea. Enfim, é um meme que eu achei aí na internet, eu achei muito engraçado quando eu vi. Inclusive, meme, né, é o que a gente vai falar, o próximo que a gente vai falar, tá certo? Exato, exato, dá pra gente pensar bastante. O que eu quero comentar? Vou falar outra coisa, cara, que eu tinha falado sobre esse meme. Ah, não, esqueci. Ah, mas outra coisa. É como se você fosse aqui no Brasil dizer assim, que alguma coisa é o teu feijão com arroz. Tipo, essa roupa é o meu feijão com arroz. Soa do mesmo jeito, tá? Pegando, assim, exemplo cultural, né, de comida. Vamos lá. O próximo que a gente tem, uma próxima expressão, a palavra que surgiu, que é de origem britânica, e muita gente não sabe, é a palavra meme. A própria palavra meme foi inventada por um britânico. Tá, tudo bem que a pronúncia não é meme, tá certo? Eles falam mimo, tá? Mas ninguém vai falar meme hoje em dia. Todo mundo fala meme. Mas onde é que vem essa história, né? Não tem... por exemplo, ele era um biólogo, tá? Então, pelo fato de ele ser um biólogo, ele pensou o seguinte. Se para falar do DNA, a gente tem unidades, né, que compõem o DNA, que nós chamamos de genes. Ele pensou o seguinte. É como se a cultura, ela também fosse um DNA, porque ela tem a identidade de um povo e tudo mais. Aí ele pensou o seguinte, que dentro da formação de uma cultura, a gente tem elementos que, unidos uns aos outros, formam uma informação cultural. Então, a ideia dele foi a seguinte, ele queria inventar uma palavra que significasse uma informação cultural. Inclusive, eu poderia até colocar aqui uma definição no chat para vocês. Que meme? Vamos definir na origem da palavra meme, ela significa o seguinte, é uma unidade de informação cultural. Sim. Informação cultural. Pronto. Na verdade, a origem, ele pegou essa palavra, ele fez essa palavra inspirada nessa daqui. Mimesis, que significa imitação. Aí ele queria uma palavra que se aproximasse desse sentido, né? Porque ele acreditava que a cultura ela vai se reproduzindo por imitação. Então, quando a gente tem um certo aspecto cultural exposto, ele tende a repetir. Por exemplo, ele tende a se refletir na vida. Por exemplo, essa expressão, cup of tea. Se você parar para pensar, ela surgiu de um reflexo cultural da xícara de chá ser muito comum na cultura britânica. E ela se espelhou no cotidiano das pessoas de tal forma que virou uma expressão. Então ele entendia isso. As informações culturais elas são espelhos e imitações. Por isso que ele pegou a palavra mime como uma espécie de encurtação de mimesis, que significa imitação. E ele diz que as informações culturais são reproduções, imitações de outras, entende? Então, é bem complexo, né? Quando surgiu a palavra meme, é uma coisa bem mais complexa do que a gente acha hoje. Mas por que a gente, sei lá, usa isso aí para falar de meme hoje em dia? Porque, querendo ou não, o meme, ele imita a vida, se tu parar pra pensar. Na verdade, a vida é um meme, para ser sincero. Mas todo meme sempre tem um aspecto da vida que ele está sendo ali ou satirizado, ele está sendo reproduzido, ele está sendo refletido, imitado com bom humor no meme. Então, tá aí. Essa é a história, daí que surgiu a palavra meme, e ela é uma expressão que surgiu, no caso, com os britânicos. Bem viajado, né? É uma longa história. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a origem da palavra, você pode até dar uma olhadinha também. Alguns artigos bem interessantes. Mas vamos lá, só para a gente encerrar. Eu queria colocar aqui também algumas observações de algumas outras expressões comuns que a gente usa. Por exemplo, quando a gente está numa reunião de negócios, né, a gente tem aquela mania de falar tim-tim. Quer dizer, não a gente, mas gente muito rica, está sentado na mesa e vai brindar. Eles falam tim-tim. A origem disso mesmo, ela surgiu, a mania de criar um comprimento para encostar os copos, ela também surgiu com os britânicos. Só que eles usavam uma palavra totalmente diferente. Eles usavam a palavra cheeky, para falar que o impacto é chic, né? E eles queriam reproduzir isso em palavra. Então, o ato de você cumprimentar, batendo nas taças, também é de origem britânica. Com o tempo que as pessoas foram, é como se fosse uma espécie de imitação do som, é uma onomatopeia, né? A diferença é que com o tempo, né, com as línguas, as pessoas foram imitando isso de outras formas. No caso, a gente fala tim-tim. Mas a origem, a primeira vez que a gente encontra esse tipo de comprimento, no caso, foi na Grã-Bretanha, certo? Pronto, essas são algumas expressões, tá? Tem várias outras curiosidades que, obviamente, não vai dar para me falar, porque eu vou demorar muito tempo. Mas eu queria também aqui, só para encerrar
esse tópico, né, sobre algumas diferenças de pronúncia, que é bom a gente saber, porque a gente está lidando com inglês, e você tem várias variações do inglês, e é bom a gente reconhecer algumas, tá? A primeira delas, que a gente sempre fala, é um clássico, né? É o som do T. Inclusive, é esse som da letra T que eu acho que a gente consegue de cara identificar se aquele inglês ele é britânico ou se aquele inglês é americano. Por uma razão muito simples, né? Americano, eles tendem a transformar a palavra T em R. Não só a palavra T, mas a palavra D também. Elas são sempre transformadas em R, em som do R. Por exemplo, a palavra água, né, em inglês, geralmente eles falam americano, né? Water. Então esse T literalmente vira um R. Water. E os britânicos, como é que eles fazem? Eles não têm essa tendência de ficar transformando o T em R. Então, o T para eles é um T mesmo. Então, eles falam water, tá? Water, nunca water. Então, se você vê alguém falando com sons de T bem marcados, assim, bem fortes, cara, são fortes indícios de que aquele inglês é um inglês britânico, certo? Acontece também com a palavra melhor, né? Americano falaria better, né? Pegando esses T's, embora sejam dois, né? Eles acabam transformando em som de R também. Então, eles pronunciam better. E como é que o britânico fala? Better, tá? Ele deixa o T com o som de T mesmo. Outra coisa que a gente poderia comentar é a respeito do som das vogais. Por exemplo, uma que é bem característico é o som do A, certo? A gente meio que aprende no colégio que em inglês o som do A vai ser sempre E. Por exemplo, a palavra can, a gente sempre aprende a falar com som de E. Hat, que é chapéu, e por aí vai. Só que a gente tem um detalhe, tá? Por inglês britânico, o som de A, ele não vira E na maioria das vezes. Ele continua com o som de A mesmo. Então, por exemplo, o chapéu, que eu coloquei, que geralmente americano fala hat, o britânico vai falar hat também, muitas vezes. Hat, quase um rato, né? Hat. A palavra can vai ficar can, como se fosse um A aberto. Então, é por isso que geralmente, se você perceber, as vogais do inglês britânico, elas são mais forçadas. Não sei se você já percebeu isso, mas parece que eles falam com mais vontade. Porque elas são mais fortes, elas são mais expressivas. Inclusive, se você for... não sei se você já assistiu Harry Potter em inglês legendado, mas eu percebi isso também assistindo lá. Não sei se vocês já perceberam, da Hermione. Tem uma fala na Hermione, que naquela cena, que elas estão querendo fazer uma pena flutuar. E tem tipo um feitiço lá, que é tipo Wingardium Leviosa. Caso aí quem é expert em Harry Potter vai saber. Eu fui assistir a versão original, a cena, né? No inglês original. E ela fala Leviosa. Essas vogais são, tipo, bem enfáticas. Leviosa. Aí você vai ver um americano falando, ele falaria Leviosa. Ouça, bem mais curto. Pronto. Então, se você assistiu, eu recomendaria, cara, Harry Potter. Eu acho que é a melhor filme ou série que você pode ter para identificar o inglês britânico de ouvido. Porque é muito forçado, é muito forte o sotaque, principalmente da Hermione. Muito, muito forte. Tipo, a palavra over, né? Eles tendem a dar uma ênfase muito grande nesse O, né? Fica over, né? Bem, bem, bem forte. Caso ajuda você a identificar o som. Então, é uma opção aí, tá? Pra você assistir. Recomendo só para você pegar de ouvido, né? Você acostumar com mais sotaques, certo? Pronto. Essa aqui eu queria, se você tiver alguma observação, se você conhece algum aspecto cultural da Inglaterra que você quer compartilhar no chat, você pode deixar aí, tá certo? Se você tiver, né? Se tiver alguma dúvida também. Pronto, eu queria só fazer uma conexão, tá? A gente aqui falou de meme, tá certo? Por que eu escolhi falar de meme? Porque o próximo capítulo, se você passar a página, você vai ver que a gente vai começar a estudar um pouquinho esse gênero textual, tá? O meme. Tanto que você pode até passar a página, você ir para a página 55, que é do próximo capítulo. Como todo capítulo, ele sempre tem um texto para você interpretar, só que nesse caso a gente tem meme. Então, né, aí, não é textão, né? É meme agora. Porque é o que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse próximo capítulo, tá bom? Eu queria até sugerir para vocês, na verdade, claro, dentro das possibilidades de vocês, que a gente pudesse fazer uma espécie de oficina de memes. Eu tava com esse pensamento. Vocês entendem como é uma oficina? É tipo você criar memes. Tipo, a gente compartilhar as informações, até compartilhar alguns memes, você pode me enviar, eu posso enviar para você. Cara, shitpost depende, porque tem uns que são meio pesado, sabe?
Mas um meme, memes em inglês, eu curto algumas páginas do Facebook em inglês, e eu poderia até compartilhar, talvez trazer na próxima aula, tipo, uma seleção de memes em inglês, tipo, para inspirar, tá? A minha ideia é que a gente terminasse, vamos dizer assim, um capítulo, e a gente conseguisse produzir alguns memes em inglês, tá certo? Caso esse é o desafio. E vai valer nota, tá? Só avisando, vai ser um trabalho avaliativo. Cara, então, a gente pode ver depois como é que a gente vai... É o novo Zap Zap. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Porque a ideia é que a gente pudesse usar qualquer coisa, tipo, seus colegas da sala, só que tem um problema. Tem que saber se o seu colega não vai achar ruim. Que tem colega que nem se importa, você pode fazer meme dele e... Pronto, João. Pronto, vamos fazer o seguinte. Quando a gente começar a tentar construir alguns memes, vocês me mandam, certo? Caso a gente vai deixar isso para a próxima aula, tá? Eu vou explicar em mais detalhes. Vocês me mandam, eu vou dar uma avaliada, eu olho assim, se é family friend, aí eu posso trazer e a gente faz uma espécie de exposição de memes, tá certo? Eu tô planejando em pegar alguns templates, tá certo? Template é tipo a forma do meme, mas só que sem nada escrito, só pra gente completar. E assim, as regras, elas são essas, tá? Contanto que você não ofenda alguém, tipo, não ofenda de uma maneira meio bullying, tá? É permitido, né? Pode fazer meme de mim se você quiser. Cara, fica à vontade, entendeu? Não tem um problema, não. Claro, desde que você me mande para que eu olhe o meme. E beleza, tá? Pode fazer meme à vontade. Pronto. Vocês podem até transformar em figurinha depois, botar nos status, transformar em figuras, faz o que vocês quiserem, tá certo? A gente só vai ter que ficar atento a essas regrinhas, tá certo? Mas eu garanto, próxima aula eu vou tentar trazer alguns templates de memes, tá? Posso até recomendar umas páginas em inglês para vocês, sei lá, se vocês quiserem seguir, só para se inspirar. O Itro, esse que eu tô vendo, tá? Eu tava planejando o seguinte, na próxima aula a gente vê mais detalhadamente como são esses memes em inglês, a gente pegar os templates, algumas expressões que a gente pode usar, e daria pra gente estender isso até o final do capítulo, entende? Porque a gente pode produzir muita coisa. Daria se a gente quisesse utilizar. Pronto, toda turma tem um meme, tem um Instagram de memes. Com certeza vocês têm mesmo. Né? E não duvido nada que tenha meme de todos os professores lá. É uma boa ideia, Laura, tá? Você vai ter, você vai ter para compartilhar. Como assim, ô João? Que tipo de meme? Você está falando de shitpost? Ou você está falando de outro tipo? Mas eu entendi o que você quer dizer. Ah, não. Se é literalmente o que eu estou pensando com as palavras, então. Não. Vamos tentar ser family friendly, tá certo? Claro, obviamente que depois você pode fazer por conta própria seus próprios memes de qualquer coisa, tá certo? Mas eu vou receber alguns como se fosse de fato uma atividade avaliativa. E nessas você não vai colocar esse tipo de coisa, né? Vamos tentar ser family friend. Pronto. O meme do Rai Lorena, boa. Pronto, mas vamos lá, tá, pessoal? Aí o pessoal jogando colete. Ah, sim, eu já. Pronto. Ah, sim, João, eu conheço esse. No caso, se eu não me engano, era das pessoas que se formam nos Estados Unidos. Que tem muita aquela fama de que nos Estados Unidos ocorre muito tiroteio. E você tem que estar sempre precavido. Aí fizeram um meme, né? Tipo assim, quando você se forma nos Estados Unidos, a pessoa jogando colete para cima, no sentido de que eu não preciso mais porque eu não corro mais risco de vida, de ser baleado. Foi tipo assim, eu entendi dessa maneira, João. Ah, foi na possível. Não sei, eu tinha visto esse nesse contexto. Que era tipo uma espécie de sarcasmo ao fato de nos Estados Unidos ter muito tiroteio nas escolas. Por isso que quando se formaram, eles estavam jogando os coletes para fora, que não iam precisar mais. Cara, eu achei assim, é meio pesado, dependendo do ponto de vista, porque tu tá tirando a brincadeira com os massacres americanos, e, tipo, não é tão legal, sabe, você brincar com isso. Então, por isso que esse tipo de meme, digamos, que é meio sensível, vamos dizer assim, a gente evita um pouquinho, tá? Pronto, mas de todo jeito, vou pegar a tua ideia, João. Você me manda, vai mandando para mim, que eu vou dando uma olhada se a gente pode levar adiante ou não. Tá? E no final do capítulo a gente faz um moralzinho de memes, tá certo?
Pois vamos lá, tá? Agora sim a gente começa o capítulo, tá bom? Aqui a gente vai ter só uma atividade simples de interpretação desses desses 4 memes, que no caso o livro está trazendo. A gente vai só discutir um pouquinho de vocabulário também, para a gente pode aprender alguma coisa nova. E na próxima aula a gente vem com uma oficina de memes antes de a gente entrar na gramática, porque a gramática de vocês não é chata, que é o subjuntivo. Ela é mais difícil em português do que em inglês. Mas vamos lá, tá? Página 55. A gente tem um texto, tem 3 memes, tá? Eu vou ler, a gente vai traduzindo aos pouquinhos. A gente vai respondendo junto. O primeiro meme diz assim: Everything we were taught about aging, it's all in our mind. Eternal youth. Ou seja, traduzindo, né? Tudo, né? Everything quer dizer tudo, ou todas as coisas, né? Essa expressão, né? We were taught. Vou até colocar aqui todos, na verdade. Eu coloco aqui no chat para vocês. Quer dizer, que nos ensinaram, tipo assim. Ensinaram. Pronto. Que nos ensinaram, tá? Então, a gente poderia dizer assim, tudo que nos ensinaram sobre aging quer dizer envelhecer, tá? Então, tudo que nos ensinaram sobre envelhecer está na nossa mente. It's all in our mind. Aí continua. Eternal, na verdade, youth, que significa juventude eterna, tá? Isso aqui não é um meme, não é engraçado. O livro está trazendo memes aleatórios, tá? Então, diz o seguinte, né? Tudo que nós aprendemos sobre envelhecer está tudo na nossa mente. Eterna juventude. No caso, ele está aqui querendo trazer uma reflexão para a gente sobre o que a gente interpreta com o que é o ato de envelhecer, tá? A gente vai ver uma questão que ela está se referindo a esse meme para a gente refletir o que ele quer dizer, tá? Com a juventude eterna e porque tem 2 senhores aí no meme, certo? Aí o segundo diz assim: The wrong people will always teach the right lessons. Nossa, desses aqui é o mais verdadeiro. Ou seja, as pessoas erradas, the wrong people, sempre ensinarão as lições corretas. Olha aí que bacana. Então, as pessoas erradas sempre nos ensinam as lições corretas. Como assim? Então quer dizer que eu tenho que me espelhar em um drogado? Não, mas pelo fato de que quando você faz uma coisa errada, geralmente na vida a gente tem uma coisa chamada consequências, tá? Muita gente parece que não tem essa palavra no vocabulário, mas ela existe, tá bom? Consequências. E quando a gente toma umas atitudes na vida, principalmente quando você passa dos 18, porque né, você pode ir preso, qualquer coisa, né? Você tem uma lei para você cumprir e tudo você vai perceber que vai ter consequência. Então, quando você observa o que as pessoas fazem de errado, querendo ou não, aquilo está te ensinando certo. Ou seja, para que você evite fazer o que ela fez, para que você não acabe do jeito que ela está. Então, por isso, de fato, que as pessoas erradas sempre dão lições, sempre ensinam as lições corretas. Pronto, vamos para frente. No caso, a gente pode... Eu peguei aqui só um exemplo, tá? Você pode abranger isso em vários contextos. De crime, de várias atitudes, né? O 3 diz o seguinte, terceiro meme. Please don't be too hard on the youth of today. Ou seja, por favor, não seja tão duro com os jovens de hoje. Look, even your grandfather needs a safe space. Ou seja, não seja tão duro com o jovem de hoje em dia. Olhe, até mesmo o seu avô precisava de privacidade, tá? Esse safe space é uma expressão para privacidade, tá? Não é literal, tá? Porque se a gente fosse traduzir safe space, literalmente, significaria espaço seguro. Vou até colocar aqui a tradução literal. Espaço seguro ou espaço protegido, mas é uma forma, digamos, mais coloquial de você falar de privacidade. Então, se você disser que você precisa de privacidade, I need a safe space. Né? Eu preciso de um lugar, de um espaço seguro. Então, vamos lá. O quarto, que aqui a gente tem uma ironiazinha nesse quarto meme. Ele diz assim, tem o rosto, né, dessa menina e ela está dizendo o seguinte, very impressive. Can you see my excitement? Ou seja, muito impressionante. Você não está vendo a minha empolgação? Caso bem irônico, né? Ela tá aqui, no caso, esse aqui está mais próximo dos memes modernos, né? Já que o meme moderno, ele por si só, ele é irônico, né? Eu acho que é o principal elemento que a gente encontra no meme. E é justamente por isso que hoje o meme
está se tornando uma espécie de gênero textual. Não sei se, não nem todos os professores hoje talvez aceitem isso, mas vocês podem perguntem para o Carlos se ele acha, o que ele acha dos memes. Porque hoje a difusão do meme está tão grande que a gente já está considerando aos pouquinhos, tá, o meme como um gênero textual para ser estudado, por incrível que pareça. E até algumas pessoas estão considerando o meme, quer dizer, cogitando a possibilidade de um meme se tornar uma espécie de figura de linguagem. Então imagina, a gente está gramática lá daqui a uns 20, 30 anos e está lá na gramática uma seção sobre memes como uma figura de linguagem. Coisa que provavelmente vai acontecer. Isso já acontece aos pouquinhos. Então vamos lá, fala assim, né? É muito impressionante. Você não consegue ver a minha empolgação? Então a gente pega a ironia pelo rosto dela. Então vamos lá. A gente tem o exercício número 1, tá? Que a gente vai fazendo junto. Ela é pessoal, mas você sinta à vontade para partilhar no chat. Diz o seguinte: what subjects are related to the memes you deal with every day? Ou seja, qual desses assuntos que a gente viu assim, são relacionados com os memes e que você que você lida todos os dias. Em outras palavras, qual desses memes de alguma maneira representa algum desafio que você encontra hoje na vida? De que maneira você relaciona ele hoje com as coisas que você lida hoje em dia? Você pode colocar em português, tá bom? Se quiser colocar em inglês, você pode colocar em casa. Mas eu queria que vocês compartilhassem, tá? Em português, partilha no chat aí para mim. Qual desses memes, de alguma maneira, está conectado com as situações da sua vida? Certo? Isso encare como se fosse uma atividade de classe, tá certo? Eu vou ficar vendo aqui quem está mandando. Aí, se você quiser que eu traduza algum meme de novo, se você tiver esquecido, você pode falar, tá bom? A gente lê de novo. E alguém já pensou? Vamos lá, faça uma conexão, tá? De um assunto da sua vida, qualquer um, com um desses memes, né? Que situação você poderia representar? Se você já presenciou, se esse meme te ensina alguma coisa, algum deles fala alguma coisa sobre a vida real, essa é livre, tá? É uma resposta pessoal. Compartilha aí a sua opinião, né? O que você pensar sobre. O 4. Então, esse. Pronto, eu olho para algumas pessoas, é realmente assim, tá? A gente é meio irônico hoje em dia, principalmente quando a gente. Principalmente hoje quando a gente é jovem, né? A gente gosta de ironia, tá? A gente gosta de responder com ironia. Então eu também, Ingrid, eu também me identifico com esse meme, tá? Às vezes, mesmo sem querer, às vezes eu sou meio sarcástico, meio irônico, e nem sempre isso cai bem, eu já percebi isso. Tem umas pessoas que elas não conseguem lidar muito bem com sarcasmo, elas acham uma coisa ruim. Se você falar uma coisa sarcástica na frente de uma pessoa, ela já acha que você não presta. Ah, você é otário. Tipo assim, ela não te respeita, tá? Isso é um problema que às vezes a gente tem. Né? Eu, por exemplo, sem querer, às vezes sou sarcástico, eu sou irônico no que eu tô falando, aí dá essa impressão. Então também, Ingrid, eu me identifiquei com esse quarto meme aqui, tá certo? E os demais? Diga aí, qual desses memes se relaciona com você? Ah, o quarto também. Por quê? Vocês que colocaram um quarto. Por que vocês veem relacionado com vocês? Acho que a maioria vai ser o 4. E sobre o 3, para mim eu achei o 3 profundo. Vocês não conseguiram. Vocês tiveram alguma reflexão sobre o 3 que dizia o seguinte, né? The wrong people will always teach you the right lessons. Ou seja, as pessoas erradas sempre te ensinarão as lições corretas. Será que você não lembra alguma coisa da sua vida que você pode relacionar com isso?
Verdade, 3. Pronto, a gente. Eu também, os que eu mais me identifiquei, com certeza que foram o 3. Desculpa, o 2 e o 4. Acabei de ler o 2. O 3, ô Laura, qual? Deixa eu ver. O 3 é esse daqui, né? Please don't be too hard on the youth of today. Ah, sim, aquele, né? Por favor, não seja tão duro com os jovens de hoje em dia. Olhe, até mesmo seus avós precisaram de um espaço seguro. Sim, a gente pode até refletir sobre isso, porque assim, é muito comum a gente ter uma certa incompreensão dos mais velhos em relação a algumas atitudes de adolescente. Porque eles meio que ficam meio, esse povo só fica trancado dentro do quarto e tal. E eles falam isso e muitas vezes eles esqueceram que quando eles eram jovens, eles eram do mesmo jeito, eles precisavam desse espaço. Que inclusive isso é uma característica como de adolescente. Se isolar um pouquinho, você vai ver, isso é muito mais comum na adolescência do que em qualquer outra fase da vida. Tipo, você precisa ficar com você mesmo, tá? Às vezes mais velho, às vezes chega sua mãe, seu pai, menino, sai desse quarto, o que, é que você tá fazendo aí o dia inteiro trancado? E você fica meio antissocial. E isso é natural, tá? Essa mudança de personalidade, ela é natural da adolescência. E muitas vezes eles não param para pensar que eles foram do mesmo jeito, tá? E que isso é um processo natural, que todo mundo passa por isso, e que em vez de você bater de frente, você deveria aceitar e dizer, poxa, eu era assim também, certo? Então sim, Laura, é a vida, certo? Então, a gente tem aqui o 3, o 2, 3 e 4, que já deu boas ideias, né? E o 1, pessoal? Ninguém conseguiu olhar para o 1 e dizer assim, nossa, me identifico de alguma maneira. No caso, o 1 diz assim, tudo que nós fomos ensinados sobre envelhecer está tudo na nossa mente. Aí embaixo, juventude eterna. O que a gente pode interpretar com isso? Poderia dar a minha opinião. O que é que eu acho desse primeiro meme, né? Tá dizendo o seguinte, que a gente, principalmente no mundo moderno, a gente tem muita tendência de menosprezar também coisas dos mais velhos, né? Então a gente encara o envelhecimento do corpo como também um envelhecimento das ideias, da vida da pessoa. Então assim, quando a moda vai passando, vai envelhecendo, a gente não percebe que enquanto mais velho você, deixa eu tentar explicar de outra forma, tá? Enquanto mais velho você vai ficando, mais você vai acumulando sabedoria de vida, tá? E essa sabedoria de vida, ela não se acaba com o teu envelhecimento. E às vezes eu fico pensando que a gente sempre tem uma perspectiva de que o que é antigo, tudo que é antigo é velho. Mas tem muita coisa que serve para todos os tempos. Tem coisas que a gente lê, tipo livros que a gente lê antigos, que eles, cara, ensinam lições para hoje em dia. Então é como se o envelhecimento das coisas e das pessoas, ele é meio que tá na nossa mente. A gente criou que isso é ultrapassado e isso não. É como se a gente fosse moldando o que é velho e o que é não, mas no fundo você vai ter uma riqueza de sabedoria em todas as idades. Então, até ele brinca com a palavra, né? Juventude eterna. Que geralmente quem é jovem acha que só o que você fala muitas vezes tem razão, e eles, os mais velhos, não. Eu acho que eles têm uma sabedoria da juventude para a juventude que dura para sempre. Então, acho que o envelhecimento, vamos dizer assim, ele é meio da nossa cabeça. É um conceito que a gente cria para classificar as coisas em antigas e novas. Mas isso a gente acaba transformando em uma espécie de juízo de valor, entende? Ô, Ítalo, diga lá. Pois é, cara. Tá, deixa eu ver a hora. Eu poderia comentar isso aí, comentar com algumas coisas, porque assim, existe, geralmente os padrões de beleza, eles são inventados, né? Eles são meio convencionados, tá? Então, às vezes eu brinco, né? Imagina só se o padrão de beleza fosse, sei lá, a inteligência. Tem muita gente bonita hoje em dia que tava ferrada, né? Mas muitas vezes tem alguns aspectos, digamos, biológicos na beleza. Então, nem 100% do que a gente entende como beleza é convencionado. Isso é um pouco complexo, tá? Para explicar, eu até já tinha lido um artigo científico sobre isso, que tem aspectos físicos que são atraentes porque eles estão ligados a questões de como é? Putz, qual a palavra? Esqueci.
questões reprodutivas. E isso é uma coisa que está no nosso instinto. Então, tem coisa que a gente vê que a gente considera bonito que é instintivo e não é bem ideológico, entendeu? Então, não é 100% de tudo que a gente acha que é belo é 100% inventado. A gente tem alguns fundamentos científicos por que algumas coisas são atraentes e outras não, tá? É uma discussão complexa, tá? Se eu tivesse mais tempo, eu ia comentar um pouquinho sobre isso. Mas claro que a cultura ela influencia também radicalmente no que a gente acha que é bonito, tá bom? Pessoal, para casa vai ficar só a atividade número 1 da página seguinte, tá bom? Eu coloco lá no Google Sala de Aula. Pessoal, até a próxima, tá bom? Tô passando do horário legal aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês?